Estamos de volta com o nosso Mais Saudável, meus amores. Muito obrigada pela participação, pelo carinho de vocês, tá bom? Eu tô lendo aqui no intervalo, já fico lendo a mensagem que vocês mandam através do nosso @MaisSaudávelOficial. Todo mundo tá falando o seguinte, a unanimidade aqui, que eu estou muito bem de preto, que eu tô linda. Eu vou vir todo dia de preto, então, aqui, tá bom pra vocês? Só que não, tá bom? Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Tem aqui a Jaque 9329. A Jaque tá falando que ela quer o cabelo enrolado assim. Jaque, você sabe que no final desse mês, né, a gente vai fazer o sorteio dessa prancha de Babyliss. Vai chegar aí na casa de vocês, é presente da família Mais Saudável, tá bom? Pra isso é só você ligar, participar, se interessar pela vida, vir com a gente aqui no nosso Mais Saudável, que no final desse mês, essa pranchinha vai chegar aí na sua casa. A Carol Almeida, ela fala o seguinte, tem muita gente que tá chegando agora aqui no nosso Mais Saudável. Seja muito bem-vindo sempre, tá bom? A qualquer momento que você liga aí a TV. A Carola diz assim, ó, por que a gente tem que tirar o dente do siso? Muito bem. Carol, gostei. A extração do dente do siso, ela é indicada principalmente de um modo preventivo. Por quê? Porque é muito comum o dente do siso ocasionar alguns problemas. Por exemplo, cárie, doença na gengiva, cistos, tumores, até dor de cabeça de origem desconhecida, muitas vezes tem uma relação com o terceiro molar, o dente do siso. Ele tem a indicação de extração quando ele está gerando algum problema. Então, se ele não trouxer problema nenhum, se os 4 apontarem aí alinhadinhos, bonitinhos, eles não precisam ser retirados? Não. Posso me dar como exemplo? Eu tenho os 4 dentes cistos erupcionados. Não havia indicação para extração. Veio fazer desaforo para mim hoje aqui, doutor. Veio fazer desaforo para minha pessoa. Havia espaço para eles erupcionarem, eles erupcionaram. Eu consigo higienizar corretamente, ou seja, manter esse dente livre de cárie, então não há indicação. O dente do siso, a gente às vezes até esquece de falar, ele é o terceiro molar, ou seja, é um dente que tem como função triturar o alimento. Nós cortamos o alimento com os dentes da frente e trituramos com os dentes do fundo. Então ele tem a sua função. E se não há uma indicação, não tem por que não extraí-lo. Olha só, meu diretor acabou de fofocar aqui no meu ouvido o seguinte, que a esposa dele tem 30 anos e não tem o dente do siso. Lu, ela não tem juízo, meu amigo. É isso, sua esposa tá sem juízo. Mentira, mentira. Por que isso acontece, por exemplo? Repito, pode ser que ela tenha e não sabe que tem. Quando o paciente não tem, radiografou, ele não tem o dente do siso, isso nós chamamos de agenesia. O paciente nasceu sem o germe do dente do siso, ele não se formou, então ele não tem. Mas, como eu disse, muitos pacientes, por ele não ter nascido, acham que não tem, como pode ser o caso da esposa do seu diretor. O que é interessante, ela procurar o dentista, fazer uma radiografia para ter certeza ou não se ela tem ou não juízo. Pode ser que realmente ela não tenha juízo nenhum. Gente, ó, não é o do Lucas, meu diretor, não, é do Saulo, que também tá lá em cima no suíte. Saulo, beijo, mas manda ela fazer essa radiografia, tá bom? Porque às vezes ele tá ali, que nem aquela foto que a gente viu, bem escondidinho. Impactado. Quero mandar beijo também para Isana Lima, princesa. Ela diz, Mais Saudável, meu programa favorito. Ô, meu amor, muito obrigada. Gente, é o seguinte, quem hoje também é aqui da região de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, eu vou estar hoje às 4 horas da tarde esperando por vocês lá na Kamikado, um super evento lindo. Vou cozinhar, vou fazer um omelete fit que eu adoro, que eu faço todas as manhãs, que é o meu vício. Quem me conhece sabe que eu só como isso de manhã. E assim, as pessoas falam, Cissa, você não enjoa? Não enjoo, de tão bom que é. Então, às 4 horas da tarde, quem tá em casa, tá de bobeira, vai lá na Kamikado do Shopping Dom Pedro. A gente vai fazer foto, vai conversar, vai trocar receita. Vai ser bom demais e eu conto com a sua presença, tá bom? E, gente, tem mais também. Quero agradecer demais o Rico Decor. Olha só a qualidade do arranjo, das flores que eles trouxeram aqui pro nosso estúdio. Um arranjo mais lindo que o outro. Essa parceria que nasceu, assim, do nosso coração, do nosso amor mesmo, dessa troca de energia que o Mais Saudável tem com vocês de todo o país, um arranjo mais lindo que o outro. E semanalmente ele vai trocando aqui os arranjos pra gente. Tá lindo demais. Meus amores, muito obrigada, viu? Rico e Kamikado, todo mundo lá reunido, eu espero por vocês. Agora, eu falei isso para dar uma acalmada, para relaxar, porque chegou a hora da gente falar da extração.
Chegou esse momento que eu também vou me conscientizar aqui, gente. Não é fácil para mim, que eu tenho 2 para extrair ainda. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do pós-operatório, né? Como é que deve ser esse pós-operatório? O que o paciente deve fazer nesse momento? O pré, né? Tem a cuidados pré e pós-operatórios. Os pós-operatórios, eles, se formos pesar numa balança, eles têm importância maior, mas há cuidados pré, medicação pré-operatória, que é fundamental. Então, hoje nós temos protocolos terapêuticos medicamentosos muito bem embasados em literatura, que mostram a importância da medicação antes da cirurgia. Uma dose, nós utilizamos dose única de corticoide, dexametasona, em alguns casos antibiótico também, pré-operatório. E no pós-operatório, eu costumo dizer sempre o seguinte para os meus pacientes e também para os alunos da faculdade. Assim que termina o procedimento, nós entregamos para o paciente um papel, que lá estão listados todos os cuidados que ele tem que ter. A primeira orientação que nós temos que passar para o paciente é a seguinte: a minha parte, no caso eu, cirurgião dentista, foi feita. A parte de cuidados pós-operatórios é do paciente. Por quê? Nós não vamos estar ali com ele 24 horas na casa dele. Então, esses cuidados que são passados devem ser seguidos rigorosamente, pois eles são muito importantes. Dentre eles, repouso, afastado de atividades físicas, evitar conversar, por exemplo. Eu falo para os pacientes o seguinte: você fez uma cirurgia na boca, então, zíper, Você tem que evitar conversar, tá ali, repouso. Evitar alimentos quentes, sólidos de difícil mastigação, correto. Primeiro, segundo, terceiro dia. No primeiro dia, de preferência, uma alimentação fria. Tomar sorvete, é uma parte boa, Tem que ter alguma coisa boa. Como eu já disse, não falar muito, deitar um pouco com a cabeça mais elevada, evitar deitar do lado que foi operado, fazer a compressa de gelo na face. Os cuidados com higienização são muito importantes também. Alguns pacientes acham que porque tem ponto na boca não deve escovar os dentes. Pelo contrário, a higienização é mais importante ainda. Tomar a medicação corretamente. E, atualmente, uma das coisas que dá mais conforto ao paciente é o suporte. Suporte de quem? De quem opera, para o paciente. Colocar-se à disposição para a solução de qualquer problema e qualquer complicação que pode acontecer. Infelizmente acontece. Agora, doutor, muita gente tem medo da cirurgia, enfim, por questão de traumas mesmo, que depois fica inchado, fica vermelho, tem gente que fica arroxeado. Sim. Enfim, isso pode acontecer mesmo? É natural? É natural. O edema é uma condição pós-operatória que ela é esperada para praticamente todas as extrações de dentes do siso, principalmente os casos mais difíceis. Ali num período entre 48 e 72 horas é o período de pico de inflamação. Então, é esperado edema, aquele aumento de volume? Sim, é esperado principalmente no dente do siso inferior. O paciente pode ficar com um roxo, um hematoma? Sim, principalmente os pacientes de pele mais clara, mais branquinho, fica um roxo, fica esverdeado, amarelado, esse hematoma desce daí um pouco para o pescoço. Então, isso, infelizmente, são condições pós-operatórias que são esperadas. Não que elas vão acontecer para todos os pacientes e em todas as cirurgias. Alguns acontecem, alguns vão ter essas condições, outros não. Uma situação que ela é diretamente relacionada com o trauma cirúrgico, com a dificuldade operatória. Isso tem uma relação direta. Quanto tempo leva a cirurgia, normalmente? Depende. Eu posso dizer para você, como falamos antes, um dente do siso superior, por exemplo. Às vezes, em 1 minuto, você tira o dente. Isso anestesiou, em 1 minuto, você tirou a sutura. Agora, um dente do siso inferior, como já mostramos, como está na tela ali agora, aquele ali, uns 30, 40 minutos. Não mais do que isso também. A técnica cirúrgica hoje ela é muito apurada. Eu sou formado há 20 anos. Eu lembro que na minha faculdade ensinava-se, hoje não se ensina mais, a extrair dente do siso utilizando cinzel e martelo. Oi? Assim, ó. Aí é que eu não ia mesmo. Não, com certeza. Aí é que eu não ia mesmo. Não só você, como muita gente. Hoje em dia utilizamos a caneta de alta rotação, o piezo, que é um motor ultrassônico. Isso tudo facilita muito o transoperatório ser mais rápido. Um dente do siso como aquele, 30 minutos tranquilamente. Mas existem situações em que acontecem complicações transoperatórias que acaba demorando um pouco mais, 50 minutos, até mesmo 1 hora. E vocês sugerem mesmo, doutor Davi, por exemplo, quem vai submeter essa cirurgia, já que vai, como a gente falou aqui um momento atrás, já que vai, já retira os 4 de uma vez? O pós-operatório é um só.
os cuidados que você vai ter, como o Dr. Rodrigo explicou, você vai se submeter apenas uma vez. Então, se você vai fazer um procedimento que você tem que extrair os 4, poxa, você vai ter que ficar de repouso, você não vai poder realizar suas atividades físicas que normalmente você faz, você vai ter que cuidar com gelo, você vai ter que ter uma série de cuidados que, se você puder fazer uma vez só, é claro que vai ser melhor do que você faz uma semana, aí daqui a 15 dias você vai fazer outro siso, aí fica de repouso, fica de atestado mais um tempo, então é mais trabalhoso. E sim, todo trauma cirúrgico, toda cirurgia gera um trauma no local, então quanto maior é esse trauma, mais difícil vai ser o pós-operatório, mais trabalhoso vai ser. Por isso que, se você pode otimizar isso, realizar de uma vez só, uma etapa só, os seus cuidados, você vai se submeter apenas uma vez. A medicação que você vai tomar, toma apenas uma vez. Você não vai ter tanto tempo que você vai ter que ficar dispondo depois para fazer outras cirurgias. Normalmente, os pacientes que chegam no consultório de vocês, eles já fazem os 4 dentes ou eles falam, não, doutor, vamos fazer 2, depois a gente faz mais 2, tipo uma pessoa aqui? Assim, muitos pacientes querem já resolver tudo de uma única vez, como foi acabou de comentar. Mas eu, particularmente, essa não é a minha conduta primeira no meu consultório e também lá na São Leopoldo, onde eu dou aula. Via de regra, principalmente na faculdade, onde o aluno está iniciando a pós-graduação, aprendendo a fazer a extração, nós orientamos a fazer primeiro um lado e depois o outro lado. Também existe a situação... E quanto tempo de intervalo desse lado para o outro lado? Depende da recuperação pós-operatória, mas não antes de 15 a 20 dias. Tá. Você vai ter uma boa recuperação, uma boa cicatrização de um lado, compatível para que você opere o outro lado, porque quando você opera o outro lado, o primeiro lado que foi operado, ele tem que estar saudável, porque você vai usar aquele lado para mastigar. Eu sempre coloco da seguinte maneira. Primeiro, avaliar o caso. É um caso que você acha que é possível extrair os 4 dentes em sessão única? Ok. Então proponha isso ao seu paciente. Ele topa? Ele está ciente de como vai ser o pós-operatório de extrair 4? A grande vantagem foi como o Dr. Davi comentou. Faz uma única vez, né? Mas vai ter edema aqui, pode ter edema aqui. A necessidade de período de repouso e afastamento é um pouco maior. Então, cada caso vai ser avaliado individualmente. Mas pode-se fazer 2 e 2, como se pode fazer os 4 em uma única sessão. Perfeito. A gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre o dente do siso. Você pega o telefone, liga, participa, vem com a gente, faz parte desse time que só cresce, que é o nosso hashtag Mais Saudável, 0800 777 0021 1938 719620. Você sabe, quem liga, quem participa, quem se interessa, aqui nesse programa se dá bem demais. Olha o que vai chegar na sua casa. No final desse mês, eu vou sortear essa prancha de Babyliss. Tem muita gente que pergunta aqui no meu Instagram, Cissa, como é que você faz seu cacho, como é que você faz seu cabelo? Com essa máquina aí, ó, que vai chegar na sua casa, é presente da família Mais Saudável para você. Para isso, é só pegar o telefone, vir com a gente, pode perguntar também através da nossa página do Instagram, que é o @MaisSaudávelOficial. Eu vou e volto voando. Você aí, me espera? Jura por Deus? Fica aí coladinho, que a gente aqui, ó, te deixa sempre muito mais saudável. É rápido.